Olá, amigos, estamos iniciando mais uma temporada do programa Livros que Iluminam e vamos contar desta vez com grande satisfação com a presença de Saulo Silva, que é coordenador do projeto Evangelho por Emmanuel e também palestrante e estudioso do Espiritismo. Saulo, seja muito bem-vindo uma vez mais ao nosso programa. Nós agradecemos a oportunidade, Geraldo, de estar mais uma vez aqui, principalmente pela presença do amigo. Estamos num lugar que nos agrada muito, que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB, e principalmente pela oportunidade de estar na companhia dos nossos irmãos, amigos, telespectadores, que nos emprestam atenção durante alguns instantes. Nada melhor do que um ambiente desse, né, Saulo? De livros, para a gente falar exatamente sobre livros. Livros que edificam, livros que esclarecem, livros que consolam. E nós gostaríamos de falar com você a respeito das obras religiosas do Espiritismo. Esses livros que desenvolvem o aspecto religioso da doutrina. Nós sabemos que o Espiritismo é uma doutrina de três aspectos. É ao mesmo tempo filosofia, é religião, é ciência. Esse conceito não é um tanto complicado para que a gente possa entendê-lo, Saulo? De fato, quando a gente pensa no Espiritismo formulado como Allan Kardec o propôs, com esse tríplice aspecto, ele congrega elementos que não são naturais da gente encontrar. Nós encontramos muita ciência, muita filosofia e muita religião, e nem sempre essas áreas se comunicando, conversando entre si. E Kardec reuniu essas três áreas por um processo de desenvolvimento natural da doutrina. A gente precisa se lembrar que Kardec começou estudando os fenômenos, ou seja, ele começa com o aspecto científico. A partir daí ele deduz consequências práticas para a vida e aí caminha no sentido de uma filosofia. E depois isso se completa com o aspecto da religião, que está relacionado à finalidade do ser humano, ao destino da criatura, à sua origem, ao seu propósito e à sua relação com Deus. Seriam as três fases do Espiritismo? Eu não diria as fases, porque quando a gente pensa em fases, parece que uma suplantou a outra. E eu acho que os três caminham juntos ainda na atualidade. Todo trabalho em matéria de doutrina espírita deve conjugar esses três elementos. E essa talvez seja a nossa maior dificuldade, congregar isso, fazer essa interdisciplinariedade entre o aspecto científico, filosófico e religioso, que não é fácil, mas é um impositivo da própria doutrina. Nós não podemos nos prender a um único aspecto, sob pena da gente ficar um pouco capenga nas conclusões, tendo conclusões que são só filosóficas, mas às vezes se afastam da ciência, ou só religiosas, mas se distanciam da filosofia, ou às vezes só científicas, mas que não têm consequências filosóficas e para o ser humano. Nós temos aqui no Brasil vários leitores que apontam que a gente teria muito mais livros nesse aspecto religioso do que propriamente no filosófico e científico. Você enxerga dessa maneira também? Eu acho que primeiro é importante a gente fazer uma reflexão de que quando nós produzimos uma obra de natureza religiosa ou filosófica, ela exige um nível de preparo diferente do que uma obra científica. A obra científica ela precisa se submeter a um método, ela precisa estar baseada em pesquisas, em evidências. Ela não pode ser simplesmente a opinião de um autor, por mais privilegiado que seja, destituído daquele diálogo com aquilo que já foi feito em matéria de ciência. Então, eu acredito que é natural que nós tenhamos uma quantidade menor, porque nós não podemos esperar ter livros científicos com a mesma frequência que a gente tem em semanários. Se a gente lembrar, por exemplo, na própria história da ciência, as grandes revoluções de Newton com a teoria da ótica, de Einstein com a relatividade, são obras que demoram um tempo para serem digeridas. Eu sempre me lembro, por exemplo, da década de 40, quando André Luiz começou a tratar da questão da glândula pineal, e aquilo na época foi um choque, as pessoas não entenderam. Hoje nós temos trabalhos acadêmicos publicados em revistas no exterior sobre esse aspecto que André Luiz trouxe na década de 40. Uma visão prospectiva assim admirável. Para frente, e isso leva um tempo para amadurecer, para que a comunidade científica amadureça, para que a própria doutrina consiga trabalhar isso nos seus diversos campos de expressão, nas suas diversas comunidades, no seu movimento. Então, nós não vamos esperar ter livros científicos com a mesma frequência, porque eles exigem um trabalho diferente. E nós temos uma quantidade muito grande de livros científicos. Se a gente lembrar dos primórdios do Espiritismo, as obras de César Lombroso, de William Crookes,
o próprio estudo do Charles Richer, que foi Prêmio Nobel de Fisiologia em 1913, que estudou o espiritismo. O criador da metapsíquica? Criador da metapsíquica, tem obras importantes para o estudo da ciência espírita. Nós temos o próprio Camille Flammarion, que foi um astrônomo conhecidíssimo em sua época, Gabriel Delany, Alexander Aksakov. Então, quando as pessoas me perguntam assim, tem poucos livros científicos, a gente faz uma lista e fala assim, olha, nós temos aí uns 5 anos para a gente ler essas obras. Não são tão poucos assim. Não são tão poucos. A respeito desses livros, dessas obras, do aspecto científico que Saulo está ressaltando, nós vamos ter um programa específico, teremos um convidado aqui para tratar desse aspecto científico do Espiritismo. Mas, Saulo, aqui no nosso Brasil, nos parece que o aspecto religioso, de fato, se desenvolveu mais acentuadamente que o filosófico e o científico. Por que isso? Eu acho que existem 2 fatores. O primeiro deles de natureza histórica, né? Allan Kardec, quando define ciência espírita, ele define com muita clareza que sendo a ciência que estuda origem, natureza, destino dos espíritos e as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. Esse tema foi muito tratado no final do século XIX, foi muito estudado. E nós temos ali avanços notáveis que precisam ser conhecidos. O aspecto religioso, a partir dessa base, precisava também merecer a sua atenção. E é natural que no aspecto religioso a gente tenha uma diversidade maior de obras, porque ele diz respeito ao ser humano. E cada ser humano é uma individualidade específica, e nós vamos ter vários aspectos, perspectivas, para explicar essa complexidade do ser humano do ponto de vista religioso. Então, eu acho que isso é uma consequência natural do próprio processo de desenvolvimento da doutrina. Um outro aspecto que não pode deixar de ser mencionado é o próprio papel do Brasil. Quando a gente pensa no Brasil, e aí não só em relação à visão que a doutrina espírita tem do Brasil, que Humberto de Campos trouxe no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas outros autores reconhecem. Brian Weiss, por exemplo, autor de um livro muito vendido, chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, chegou a afirmar que ele encontrava pessoas com religiosidade, com espiritualidade em vários países do mundo. Mas em nenhum outro país ele encontrou tantas pessoas com essa disposição para a espiritualidade como ele encontrou no Brasil. Isso faz a gente pensar. O Brasil é também o maior país católico. Como a gente fala de religião, é uma terra, é um povo que tem isso natural. E aí eu acho que isso tem a ver com o nosso papel no mundo, que talvez não seja o papel da dominação econômica, não seja o papel dos avanços somente científicos, embora eles estejam presentes, nós precisamos lidar com tudo isso, mas o Brasil tem um papel muito importante no campo do coração, no campo do sentimento, no campo de despertar as pessoas para um nível de espiritualidade que transcende crenças, seitas e que nos aproxima de fato daquilo que era o ideal que Jesus trouxe para nós como propósito. A gente poderia dizer que cada país tem uma missão? Podemos, porque se a gente olha a história, isso é uma realidade histórica. A Grécia Antiga teve um papel muito importante no desenvolvimento da filosofia e da ciência. A Roma teve um papel importante no direito, nas bases da sociedade. Nós temos o próprio povo hebreu com o primeiro movimento de uma religião monoteísta. Então, esses movimentos sociais estão presentes também na atualidade. Nós temos hoje um papel muito importante dos Estados Unidos, temos um papel da Europa, e o Brasil tem a sua posição. Nós temos os países orientais em relação às suas contribuições também no aspecto religioso. O Allan Kardec deixa claro que as comunidades de espíritos reencarnam por afinidade. Então é natural que aqueles espíritos que tenham mais afinidade com um determinado propósito, com um determinado aspecto da humanidade, procurem ambientes em que eles possam desenvolver o seu trabalho. E aí os diversos caracteres dos povos que vão se moldando de acordo com um papel. E esse concerto é bonito, porque a gente pensa sempre numa orquestra, né? Uma orquestra tem diversos instrumentos, é isso que dá a beleza da música. Uma orquestra só de um instrumento, talvez tivesse o seu valor, mas não aquela riqueza de uma orquestra composta pela diversidade de sons, de matizes, de timbres. A plenitude se alcança com a participação, então, da coletividade. Da diversidade que se respeita, da diversidade que dialoga, e esse é, ao mesmo tempo, o papel e um desafio para as religiões na atualidade, que tem a responsabilidade de promover esse diálogo,
mas tem o desafio de vencer as barreiras que foram construídas ao longo do tempo. Muito bem, Saulo, nós estamos neste ano de 2014 e adentrando já praticamente 2015, comemorando os 150 anos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra extraordinária, uma obra que, se o nosso amigo telespectador ainda não leu, nós convidamos para que leia, porque tem que ser um livro de cabeceira, não é? Um livro que nos faz a diferença. Eu, assim, costumo até comentar, é bom a gente olhar para o livro pela manhãzinha e dizer assim, bom dia, Evangelho. E ao final da noite olhar para ele, boa noite, Evangelho. Mas não apenas deixá-lo numa cabeceira e que fique lá parado. Como é que você entende o Evangelho segundo o Espiritismo em nossa vida? Eu acho que o Evangelho tem um papel muito importante de resgatar o estudo bíblico dentro da comunidade espírita, dentro do movimento espírita. Allan Kardec fez um trabalho notável. Nós consideramos talvez uma das maiores obras de entendimento do Novo Testamento, especificamente do Velho Testamento em particular. Isso diz respeito à nossa vida. E quando Kardec elaborou, ele mesmo diz na introdução, é um código de moral que deve ser entendido como algo que diz respeito à nossa felicidade. Não sempre com relação à felicidade material, mas com relação à nossa felicidade real mesmo, aquela felicidade duradoura. Esse livro é um livro que deve ser estudado, lido, relido, e a gente tem a oportunidade de trabalhar com grupos de instrutores de estudo do Evangelho, e a gente sempre começa da introdução, e as pessoas sempre dizem assim, poxa, mas eu não tinha prestado atenção nesse aspecto, eu não tinha visto isso. É um livro que a gente deve sempre buscar o consolo e o entendimento para a nossa vida. Nós estamos conversando com Saulo Silva e perguntamos a você, amigo que nos assiste, o Espiritismo é ou não é uma religião? O Saulo vai responder para nós daqui a pouco, logo após o nosso intervalo. Estamos na FEB TV, no programa Livros que Iluminam. Continue conosco. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando com Saulo Silva, o nosso entrevistado de hoje, sobre o aspecto religioso da doutrina espírita. Saulo, há muitas pessoas que dizem que o espiritismo não é uma religião, até fazem uma crítica em torno desse tema, desse assunto ou desse enfoque. Como é que você vê essa questão? Afinal de contas, o espiritismo é ou não é uma religião? Geraldo, esse é um ponto muito importante. E a primeira reflexão que nós temos que fazer é sobre qual é o sentido que nós damos à palavra religião. Porque a religião pode ter três aspectos muito diferentes. O primeiro deles de uma estrutura formada, em que você tem uma hierarquia, que vai ditando normas, regras para as comunidades, é um aspecto que a gente pode entender de religião. O segundo de religião como congregação, como movimento coletivo, social, em que pessoas se reúnem porque tem afinidade com determinadas crenças. E o terceiro, no sentido mais estricto do termo, do religião como religare, ligar o homem a Deus, religar aquilo que estava desligado, aproximar aquilo que estava distanciado. Quando nós pensamos no primeiro aspecto da religião, como uma estrutura normativa e hierárquica, nesse sentido, o Espiritismo não tem essa característica. O próprio Allan Kardec deixou isso muito claro, que nós não temos uma autoridade central, porque a doutrina é dos espíritos, ela não é dos espíritas. Então, nesse sentido, a gente não entende o Espiritismo como sendo uma religião como outras que a gente conhece, que você tem uma figura dominante, que dita regras, sem nenhuma crítica, mas com muito respeito às escolhas que foram feitas por outras denominações, mas o Espiritismo não tem esse aspecto. Enquanto movimento espírita, nós temos essa característica. Nós temos uma certa identidade, nós temos um conjunto de crenças, nós temos elementos que nos aproximam, nós temos as nossas reuniões, os nossos trabalhos sociais, os estudos. Então, nesse aspecto, o movimento espírita preenche a característica de religião. Mas é sobretudo no terceiro que eu acredito que o Espiritismo é religião, porque ele busca aproximar o ser humano de Deus. Busca aproximá-lo através não de dogmas, mas de uma fé raciocinada, de uma razão que se permite questionar, que se permite buscar respostas,
mas que não perde o alvo, que não perde o rumo, que é essa ligação da criatura com o Criador. Nesse sentido, não há dúvida de que o Espiritismo ele é religião. O próprio Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, teve todo esse cuidado inicialmente em não denominar o Espiritismo como religião. A gente vê isso no que é o Espiritismo, quando ele conceitua, que ele denomina o Espiritismo como sendo uma ciência com consequências filosófico-morais e também coloca no próprio Evangelho segundo o Espiritismo aquela divisão dos evangelhos em 5 partes, não é isso? Desde a questão da vida de Jesus, dos milagres, das predições, dos dogmas, e pega um ensino moral para constituir o Evangelho segundo o Espiritismo. E também no céu e o inferno, quando vai fazer toda essa análise da questão do céu, do inferno, do purgatório, enfim, da nossa vida além túmulo, ele tem esse cuidado quanto ao aspecto da religião. Somente, e aí vem a nossa pergunta, porque só aí Kardec, basicamente, no culminar da sua missão, publica na Revista Espírita, já em dezembro de 1868, ou seja, um ano antes da desencarnação, ou meses, né, que eles ficaram em março de 69, por que aí então ele vai dizer que de fato o Espiritismo é uma religião e não disse logo de início? Talvez Kardec, pela característica do bom senso, do cuidado, ele percebeu que era necessário primeiro retirar alguns entulhos do que a gente entendia como religião à época. É sempre importante a gente lembrar que Kardec codificou a doutrina espírita no século XIX, que apesar de ser um século em que nós já tínhamos grandes avanços, havia uma cisão muito grande entre religião e ciência. Essas duas áreas, principalmente a partir do pensamento descartiano, nós vamos ter uma separação em que a religião cuida de aspectos religiosos e transcendentais e a ciência cuida dos aspectos do mundo e elas passam a não se falar mais. Seria por isso até que Kardec, logo no Evangelho segundo o Espiritismo, se preocupa, no primeiro capítulo... Com a aliança entre a ciência e a religião. Então, quando ele traz o Evangelho, ele vai dando essas pinceladas. Mas era preciso estabelecer as bases de uma religião que não se tornasse só mais uma religião, mais um credo, mais uma seita, mas que realmente fosse algo que tivesse condição de reunir, de agregar, de contribuir, de dar respostas para as pessoas que estivessem buscando um nível mais elevado de espiritualidade. Então Kardec, de uma maneira muito sábia, começa a trabalhar os fenômenos, porque naquela época, e talvez até nos dias atuais, nós pensamos religião muito distante da nossa vida. A gente fala assim, eu acredito em vida após a morte. E o que isso muda na nossa conduta? No nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, porque não basta acreditar. Quando Kardec traz o aspecto científico, é para que nós não tenhamos dúvida, mas a partir daí é necessário avançar nas consequências filosóficas e aí refletir em relação a essa finalidade. Então, acho que Kardec fez um caminho muito bonito de preparar um terreno para depois colocar a religião espírita em bases em que ela não se confundisse com somente mais um credo, com alguma coisa que fosse distanciar os espíritas das outras religiões, que não é esse o propósito, embora talvez a gente tenha perdido isso um pouco e o diálogo interreligioso tenha tomado um pouco mais de proporção nos dias atuais, mas já esteve bastante ausente no começo do século passado. Hoje se tenta resgatar isso. Hoje se tenta resgatar. E aí nós percebemos que esse diálogo é possível porque Kardec deixou as bases de uma religião espírita muito bem estruturadas. Uma base que não permite que a gente crie barreiras. Uma base que está sustentada na caridade, na crença em Deus, na crença na imortalidade. Essas bases hoje nos possibilitam um diálogo mais maduro entre as religiões. Quer dizer, o caminho que Kardec seguiu, o método que ele adotou, teve uma segurança admirável para nós. Para que a gente não corresse o risco, devido aos nossos atavismos, devido às nossas inúmeras reencarnações e experiências com constituir seitas, em estabelecer distinções, em estabelecer aqueles que são prós e aqueles que são contras, de trabalhar num terreno neutro em que a religião do amor, de fato, pudesse se constituir como farol a iluminar os nossos dias. Inclusive tivemos no início da história do Espiritismo aqui no Brasil, no final do século XIX, início do século XX,
a questão de uma espécie de disputa, de polêmica, de conflito entre os chamados religiosos, místicos e os científicos. Isso volta e meia parece que retorna. Eu acho que a maior dificuldade é a gente abandonar os nossos antigos credos, as nossas antigas perspectivas, e isso mesmo de uma encarnação para outra, a gente costuma reviver as mesmas experiências. A gente pode ter voltado e estar batendo na mesma tecla. Na mesma tecla. E às vezes bate na tecla do lado oposto, né? A gente brigou de um lado, agora vem brigar do outro lado, aí talvez mais na frente a gente volte para tentar equilibrar. O equilíbrio. E Kardec deixa muito claro quando ele fala no tríplice aspecto. Qualquer um que tente tratar o espiritismo com um desses aspectos só, vai ser como alguém que pega um banquinho de 3 pernas, que se mantém em pé, e tira uma delas. A proposta dele vai necessariamente se distanciar daquilo que o espiritismo propõe e vai ter muita dificuldade de se sustentar. Já desde, Saulo, do Livro dos Espíritos, foi a filosofia espiritualista, a base fundamental do espiritismo, o primeiro livro espírita publicado. Kardec tem essa preocupação em colocar a 4ª parte, já falando das esperanças e das consolações, isso na 2ª edição definitiva, que é de 1860, não é isso? Já no Livro dos Médiuns, ele tem uma preocupação de não dar apenas como manual, que era as chamadas instruções, não é? Para as manifestações dos espíritos, enfim, mas ele traz a ideia de um guia já com um aspecto filosófico para sustentar. No Evangelho ele traz já um aspecto realmente, mas nessa abordagem, digamos, religiosa. Céu e Inferno reforça isso, e a Gênesis um caráter mais científico, embora também ele venha explicando a questão dos milagres, das predições, enfim. Gostaria de perguntar para você, depois de Kardec, logo após, e na sequência também com os médiuns que a gente tem, com obras de estudiosos encarnados, quais livros assim nesse aspecto religioso você destacaria? Olha, nós temos contribuições notáveis. Depois, assim, do incomparável Evangelho segundo o Espiritismo, acho que ele ocupa em primeiro plano, de longe, isso. Nós temos aí no segundo as obras de Emmanuel, do ponto de vista... Se a gente for falar de autores encarnados, em primeiro lugar, vamos lembrar de Pastorino, que fez uma contribuição importante. Nós temos na atualidade Haroldo Dutra Dias, Severino Celestino, que são autores que estão buscando resgatar esse aspecto religioso. Do ponto de vista espiritual, nós temos as obras aí que, para nós particularmente, assim, é algo que nos fala muito alto ao coração, que é Emmanuel, o trabalho que Emmanuel fez de entendimento do Evangelho, de resgate. Espirituais, de autores espirituais, nós temos João de Ângeles ainda e Humberto de Campos. Eu acho que são importantes expressões desse pensamento religioso espírita, que nos trazem, na linha que Kardec iniciou o Evangelho, uma visão mais ampla e uma visão mais inclusiva e uma visão mais voltada para a nossa vida cotidiana. Então, acho que nós temos importantes contribuições, temos obras que serão lançadas ainda pela FEB, que a gente teve a oportunidade de analisar, a obra da manjedoura Emaús, que deve ser lançada mais tarde, que é uma contribuição importante para o pensamento religioso espírita, e eu acho que a gente vai avançando paulatinamente assim, com importantes expressões. Mas esses que a gente citou são os que falam mais alto ao nosso coração. Perfeito. O Saulo citou aí o livro da manjedoura Emaús, é uma obra que a FEB está finalizando a preparação editorial, é do autor Wesley Caldeira, é de Montes Claros, em Minas Gerais, e esse livro nós vamos trabalhar, Saulo, para o Natal, embora o Reformador de outubro agora, já do próximo mês, já vai trazer na capa, dizendo que o Natal de Jesus na FEB já chegou. Então, nós vamos ter esse livro a partir do mês que vem já disponível para todos terem acesso, que é uma obra realmente grandiosa. Saulo, sobre esse assunto, a religião, o espírito, o aspecto religioso do espiritismo, a gente tem muito o que conversar. A gente gostaria de fazer uma série de perguntas ainda a você, nós vamos para um breve intervalo para a gente poder continuar conversando com Saulo Silva aqui no programa Livros que Iluminam. Continue conosco, por gentileza. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV
E, amigos telespectadores, é uma satisfação enorme ter você conosco aqui acompanhando essa entrevista com Saulo Silva. Saulo, também é uma grande satisfação estar conversando com você acerca do aspecto religioso do Espiritismo. Para nós é uma alegria. Viu? Então, você falava de diversas obras dessa situação, desse aspecto da religião do Espiritismo. Eu queria perguntar de modo mais abrangente, um livro religioso que a gente poderia destacar na influência da humanidade, no progresso, enfim, nesse comportamento humano. Olha, quando a gente fala de livro religioso, né, não tem jeito, a gente sempre tem que mencionar a Bíblia. E a Bíblia como conjunto de livros, né, porque a palavra Bíblia, na verdade, vem do grego biblos, que significa livros no plural. Ali nós temos uma biblioteca de 27 livros no Novo Testamento e, dependendo da divisão, se ela for protestante, católica ou dos próprios judeus, de 24 a quase 40 livros do Velho Testamento. Mas eu acho que esse é um livro fundamental. Quando a gente fala de religiosidade, a Bíblia traz essa proposta de uma aliança que precisa ser restabelecida, de um caminho que a humanidade busca para cumprir o seu papel na aliança, porque Deus cumpre o dele. E no Novo Testamento nós temos um exemplo, que aí Cristo vem e tira todas as dúvidas e diz: servir ao Pai, viver em comunhão com Deus, é aquilo que vocês podem encontrar nas minhas palavras e no meu exemplo, na minha vida, e aí ele se estabelece como modelo. Então, acho que a Bíblia é o ponto de partida. Apesar da sua dificuldade, aí é importante que a gente recorra a outras obras que nos ajudem a compreender a Bíblia, que está culturalmente, temporalmente distanciada da nossa atualidade, mas que existem contribuições preciosas para que a gente possa entender um pouco aquilo que está colocado na Bíblia como proposta religiosa de religação da criatura com o Criador. Parece que nós espíritas não temos muito hábito de estudar a Bíblia, principalmente o Velho Testamento. É uma coisa interessante porque Emmanuel disse, né, o Espiritismo tem uma contribuição importante, ele reconhece o Velho Testamento como um monumento fundante, de base para a religião. E Kardec, na introdução do Evangelho, diz que o Espiritismo é a chave. Então a gente fica assim, com a chave na mão, aí a gente olha para a chave, acha ela bonita, põe no bolso, guarda, passa no cabelo, mas não abre a porta, né? Porque abrir a porta significa, a partir do conhecimento espírita, voltar a esses textos, lê-los, compreendê-los com todo o seu aspecto cultural, linguístico da época e atualizá-los para a nossa conduta cotidiana. Porque não adianta ficar só no nível do intelecto. Se a gente entender Bíblia somente na parte intelectual, a gente de fato não entendeu, porque o ensino ele precisa se concretizar no cotidiano, é no locus da vida que ele encontra a sua concretização. Então, no Espiritismo a gente fala e apregoa, defende a questão da fé, uma fé raciocinada. Você teria alguma obra espírita que desenvolve esse aspecto religioso que você gostaria de destacar? Porque a gente tem a curiosidade. Qual é o livro espírita, digamos, nessa vertente religiosa que mais assim lhe chama a atenção? Eu destacaria 2 livros, né? O primeiro deles, um livro do Emmanuel chamado Religião dos Espíritos, em que são uma série de comentários. Deixa eu tentar com ele aqui. Né? Esse livro é uma preciosidade, porque nesse livro Emmanuel vai comentar esse aspecto religioso, mas de uma perspectiva de religião dos espíritos. Então ele vai nos ajudar a entender e também é uma contribuição importante para o entendimento do Novo Testamento, da proposta do Espiritismo enquanto religião. E a gente sempre vai falar com muito carinho também dos comentários do Emmanuel ao Novo Testamento. Né? Emmanuel, nós temos o primeiro volume da série O Evangelho por Emmanuel, que reúne os comentários que Emmanuel fez aos versículos do Novo Testamento. Aqui aí, é o de Mateus. Esse é só o de Mateus, o Evangelho de Mateus. Vão sair os outros pela FEB, são 7 volumes ao todo, em que Emmanuel vai comentar mais de 1000 versículos do Novo Testamento. Mas a gente entendendo que alguns versículos do Novo Testamento fazem referência ao Velho Testamento, de maneira indireta ele também vai nos ajudar a compreender um pouco do Velho Testamento. Então acho que essas 2 obras auxiliam bastante a gente a entender um pouco mais. A gente pode ter a Bíblia do lado e essas obras ajudando a gente a compreender sempre com as luzes da doutrina espírita. O segundo volume dessa coleção aqui, Evangelho
por Emmanuel, que é bastante interessante, são esses comentários que o Saulo está falando, que Emmanuel fez em torno dos versículos, dos capítulos do Evangelho. A gente vai ter o segundo, né, Saulo, que é exatamente os comentários que em torno do Evangelho segundo Marcos, né? Isso também já vai estar disponível aí para todos os interessados. Saulo, e na obra da psicografia de Divaldo Pereira Franco? Existe um livro dessa vertente ou desse aspecto religioso que você destacaria? Tem um livro que nós gostamos muito, chamado Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, da Joana de Ângeles, que é uma obra que tem toda aquela abordagem da Joana, de uma psicologia mais profunda, de um resgate do nosso ser existencial, com base no Evangelho, no exemplo de Jesus. Então, apesar de assim, nós temos também um livro chamado Entrega-te a Deus, do Divaldo, que eu acho extraordinário. Essas duas obras, apesar do Divaldo trabalhar junto com outros espíritos, trazendo contribuições importantes, Amélia Rodrigues, como uma grande poetisa do Evangelho, né? E essa obra Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda nos chama a atenção porque Joana de Ângeles trazendo para aquela vertente da psicologia, da reflexão sobre o ser, sobre a existência da individualidade e utilizando como base o Evangelho. Eu acho essa proposta muito bonita. Entrega-te a Deus, que a Joana inclui aquela história do indivíduo que vai e questiona para o homem do campo, ele estava lá arando a terra, enfim, e pergunta para ele, diante da natureza, aquela beleza toda, onde é que ele poderia encontrar Deus. Aí o homem, na sua humildade toda, diz que não sabia onde Deus estava, mas que o doutor, então, por gentileza, explicasse onde é que ele não estava, naquela beleza toda. Então, Saulo, e nós poderíamos dizer que houve uma evolução do nosso entendimento em torno do aspecto religioso do Espiritismo, desde quando surgiu o Espiritismo até hoje? Nós avançamos alguma coisa nesse entendimento? Eu acho que avançamos bastante. Eu tenho percebido ao longo de conversas, de contatos com vários centros, várias casas espíritas, que esse aspecto religioso tem sido retomado com uma responsabilidade, com um estudo mais profundo. Através de várias iniciativas, nós temos percebido um resgate desse aspecto religioso, não simplesmente como exortações, mas de fato com estudos mais sérios em termos de religiosidade, de Bíblia. E uma coisa interessante é que, apesar de alguns obstáculos naturais que têm sido vencidos, nós temos encontrado muito espaço entre os jovens. O jovem tem interesse em conhecer esse aspecto, ele tem interesse em discutir isso. Porque quando ele chega na escola, quando ele chega no seu ambiente de convívio social, ele vai encontrar jovens de outras denominações religiosas e que estão dispostos a conversar. Mas se ele não escutar isso dentro da casa espírita, ele não vai conseguir dialogar. Por isso a gente vê uma sede muito grande de busca desse entendimento de uma religiosidade espírita, de uma volta para os textos, para um estudo mais aprofundado. Os meios de comunicação estão proporcionando um avanço muito grande, os grupos têm se reunido não fisicamente, mas virtualmente, para debater Evangelho, falar sobre Evangelho, e a gente percebe isso como sendo talvez um sinal aí de uma mudança importante que a gente vem percebendo de 10 anos para cá. Na atualidade, hoje em dia, a gente poderia entender ou ter uma explicação de como estão funcionando esses grupos de estudos no aspecto religioso do Espiritismo? Nós temos várias iniciativas. Nós temos iniciativas como os NEPs que estão sendo fundados, nós temos pessoas que têm se proposto a estudar, no estudo sistematizado da doutrina espírita, o aspecto religioso, entrando no detalhe de versículos, de situações de época, de cultura, de linguagem. Estudando diretamente na obra. Estudando diretamente na obra, voltando ao texto do Novo Testamento. E é importante, como o Espiritismo não tem aquela característica de nada dogmático, cada casa espírita, cada grupo vai encontrar a sua abordagem, o seu caminho. O importante é aquilo que Kardec comenta na introdução do Evangelho. É que a gente não fique nos aforismos, não fique só pelo ouvir dizer, mas que a gente de fato reflita para extrair o entendimento e as consequências dessas leis, porque é assim que os Espíritos definem os ensinos de Jesus, na questão 627 do Livro dos Espíritos, aquelas leis
precisam ser colocadas à disposição de todos. São leis naturais, leis divinas. Leis naturais. Porque poucos são os que as compreendem e menos ainda aqueles que as praticam, na resposta dos Espíritos à questão 627. Para fechar o nosso programa, que o tempo passa voando, e para dizer para o nosso amigo telespectador, já sabe, o NEPIA que você citou é Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Em vários locais estão sendo fundados, as federativas têm encabeçado isso, a FEB, Federação de Vitória, de Pernambuco, do Distrito Federal, de Goiás e várias outras que têm surgindo aí. Eu peço desculpas se não lembrar de alguma, mas é porque são muitas e a nossa memória é limitada para isso. Muito obrigado, Saulo, por sua participação aqui no programa Livros que Iluminam. Nós é que agradecemos e estamos sempre à disposição, porque para a gente é uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando desse clima, dessa proposta, e sempre para a gente vai ser uma alegria poder estar com você, Geraldo. Obrigado. Eu que agradeço também aos amigos que nos acompanham pela FEB TV, nesse programa Livros que Iluminam, que se despede dessa edição. Muito obrigado pela atenção, audiência de todos.